Boa noite, querido irmão, querida irmã, você que sempre acompanha a transmissão da Palavra de Deus por meio deste canal. E como ora foi mencionado, o tema desta noite é o alicerce inabalável. Quando falamos de alicerce inabalável, me vem logo em mente a história do pastor Martim. Ele viveu no ano 1536 e aconteceu algo muito interessante e, ao mesmo tempo, muito triste com esse pastor. Ele estava viajando rumo à Suíça e estava ali pregando a palavra de Deus. Um belo dia, em um triste dia, ele foi pego por alguém e com a suspeita que ele era um espião. Logo ele foi levado para as autoridades a fim de ser julgado e ver se de fato ele era um espião. Descobriram que ele não era um espião, mas sim um pastor que pregava o evangelho ali naquela região. E aquele homem foi acusado por ser um herege. Porque todo aquele que pregava o evangelho, que professava uma outra fé, senão a fé daquela igreja, era considerado um herege. Sendo considerado um herege, ele foi agora ser julgado. E no julgamento ele foi condenado à morte. O tempo foi passando e agora aquele pastor soube que ele havera sido condenado. E ele começou a se preparar, porque ele sabia que ele haveria de morrer queimado. Todas as pessoas daquela cidade agora começaram a fazer um tumulto, porque aquele homem ele pregava o evangelho e convencia almas a aceitar a Cristo Jesus. Feito isso, o inquisidor disse para o padre: Padre, não podemos matar este homem amanhã, porque haverá um tumulto e isso pode fugir do nosso controle. O padre disse ao inquisidor: Você tem razão, vamos matá-lo agora à noite. Chegando na cela, avisaram ao pastor Martim que ele morreria não no dia seguinte, mas naquela mesma noite. Ele caminhou serenamente até o lugar onde ele haveria de ser queimado, e foi queimado. E aquele homem foi para a fogueira, não com medo, mas com a certeza do seu dever cumprido. E isso foi possível porque ele tinha um alicerce inabalável. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 7, lemos: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Observe, irmãos, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. É muito triste saber que muitas pessoas não têm vivido pela fé, mas têm procurado viver pelo que vê. Mas não é esse o propósito de Deus para os seus filhos. Ele deseja que vivamos pela fé. Mas de que forma eu e você podemos ter um alicerce inabalável? Para ter um alicerce inabalável, eu devo ser obediente a Deus. E quando falamos de obediência, me vem logo à mente a história de Gideão e os 300. Essa é uma história muito interessante, não? No livro de Juízes, no capítulo 7, o versículo 8, lemos: Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e trombeta dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Conhecemos muito bem essa história, mas não custa nada pontuar. Agora, o povo de Deus haveria de enfrentar um grande exército. E o número daqueles que iriam lutar era 32 mil homens. Mas no meio daqueles homens existia pessoas medrosas essas que, quando a batalha fosse conquistada por meio do poder de Deus, atribuiria a vitória a si mesmo. Pensando nisso, Deus disse para Gideão: Gideão, todos os medrosos que fiquem à parte. E naquele dia, agora começou uma nova seleção no exército do Senhor. E 22 mil homens, isso mesmo, voltou para casa e ficou ali somente 10 mil. Porém, ainda existia homens
que não eram corajosos e que não estavam dispostos a lutar em prol do nome de Deus. Feito isso, 9.700 homens voltaram para casa e ficaram somente 300. Bom, foi necessário para Gideão um espírito de fé. Foi necessário para Gideão ser obediente, para obedecer a essa ordem de Deus. Talvez eu e você, se estivéssemos no lugar de Gideão, disséssemos ao Senhor: olha, Senhor, o exército inimigo é muito maior do que o nosso, e agora tu pedes que os medrosos sejam retirados? Mas Gideão, ele obedeceu. E na inspiração assim lemos: Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. É muito interessante que o propósito de Cristo ao vir a este mundo foi mostrar ao universo que é possível obedecer à lei de Deus. E por meio da obediência perfeita que foi feita por Deus, é dito que é possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso, Gideão, ele se apegou à fé. E a fé foi o alicerce inabalável que fez com que ele fosse obediente. E se olharmos para Jesus, aquele que viveu, morreu e reviveu, e vivo está, conseguiremos obedecer aos pedidos, aos mandatos do Senhor. Para ter uma fé, para alcançar o alicerce inabalável, eu devo ser fiel a Deus. E quando lembro-me de fidelidade, lembro-me da história de Abraão, um homem que tinha total fé e foi fiel ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 11, lemos: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Observe, irmãos, que além da obediência, precisamos ser fiel a Deus. Abraão, além de ser fiel, foi também obediente, é bem verdade, sabemos disso. Mas a fidelidade de Abraão para com Deus foi tamanha que quando a promessa havera sido feita a ele, ele acreditou que o Senhor concederia a eles, digo a eles porque gerado de Sara um filho. Conhecemos muito bem a história, Abraão já avançado em idade, Sara também, o Senhor permitiu que daquele casal nascesse Isaque. Isaque era a alegria do lar, e sendo a alegria do lar, agora Sara, já uma mulher velha, avançada em idade, e Abraão também vivia momentos felizes no lar. Um belo dia, ou melhor, não um dia tão belo, Deus pediu que Abraão sacrificasse a Isaque, o seu único filho. E agora a fidelidade de Abraão foi colocada em prova, porque ele escolheu ser fiel ao Senhor. Deus pediu, em Gênesis capítulo 22, versículo 2, encontramos a narrativa dessa história. Deus pediu que Abraão levasse Isaque ao monte Moriá e agora ali o sacrificasse. E Abraão passou toda aquela noite sem conseguir dormir. Ele estava agora pensativo com se dirigir para o monte Moriá no dia seguinte, a fim de sacrificar o seu único filho. E é dito pela inspiração que Abraão, ele estava acordado de madrugada e agora ele vê o seu filho Isaque dormindo. Isaque estava ali no profundo sono da tranquilidade, da serenidade de uma criança. Abraão olhou para Isaque e agora ficou
pensando que ele haveria de sacrificar o seu filho no dia seguinte. Virando-se para o outro lado, Abraão viu Sara, sua esposa. E sabe, quando você está passando pelaquela dificuldade, por um momento tão difícil, e você sente vontade de falar para alguém a sua luta, Abraão também sentiu muita vontade de contar para Sara aquilo que Deus havera lhe pedido. Mas é dito pela inspiração que ele assim não o fez, porque ele sabia que aquela já velha mãe não suportaria pensar viver sem aquela criança. Mas no dia seguinte, ele, Abraão, Isaque e alguns dos seus servos se dirigiram ao Moriá. E eles foram andando lado a lado, e é dito que Abraão, ele fez agora uma viagem, e boa parte da viagem ele passou em silêncio. Ele estava sem falar, mas constantemente ele pensava no pedido de Deus. Chegando àquele lugar onde Isaque haveria de ser sacrificado, Isaque, muito perto, perguntou: papai, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, ainda confiante, com muita fé, ele disse: Deus proverá um cordeiro. Chegou o momento do sacrifício e agora Abraão tinha de revelar ao seu filho que ele deveria ser o cordeiro a ser sacrificado. E ele contou para Isaque. Isaque era um jovem uma criança que tinha muita força. Mas ele tinha aprendido desde muito cedo que precisava ser obediente aos pais e a Deus. E ele considerou ser um privilégio ser o sacrifício para Deus. Ele ajudou ao seu pai a ser amarrado, e agora ele foi ao local do sacrifício, e Abraão levantou as mãos, e uma voz do céu foi ouvida, dizendo: Abraão, não mates o rapaz. Agora eu vi que tu és fiel, de tal modo que não me negaria o teu único filho. E é dito que, olhando para o lado, Abraão viu ali a provisão de Deus. De fato, Deus proveu um cordeiro. E aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Que linda história de fidelidade, não? Aquele cordeiro simbolizava o que haveria de acontecer. Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar. E essa é uma história de fidelidade. A inspiração no livro Mensagem aos Jovens assim diz: os que são infiéis, no mínimo das ocupações temporais, serão insensíveis em responsabilidade de maior importância, roubarão a Deus e deixarão de satisfazer as exigências da lei divina. Não compreendem que seus talentos pertencem a Deus e lhe devem ser consagrados ao serviço. Uma outra coisa que eu e você precisamos fazer para alcançarmos um alicerce inabalável é ser ativo no trabalho do Senhor. Estudamos ontem na escola sabatina, uma lição maravilhosa. E o texto para memorizar daquela lição se encontrava em Atos, capítulo 16, o versículo 9, que diz: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo, ele era um homem ativo, ele estava constantemente viajando a novos territórios a fim de alcançar almas para Cristo. E somente por meio da fé foi que ele pôde acreditar que aquela visão, aquele sonho, vinha da parte de Deus. E ele acreditou que aquele sonho vinha da parte de Deus e foi para a Macedônia. E ali aconteceu algo maravilhoso, naquele lugar. Existe um texto na inspiração que eu acho muito interessante, que diz:
o Evangelho de Cristo é ativo e difunsivo. No dia de Deus, ninguém será desculpado de haver limitado a seus próprios interesses egoístas. Há trabalho para todas as mentes e todas as mãos. Existe uma variedade de trabalho, adaptado a mentalidades diversas e variadas aptidões. Portanto, se você deseja ter um alicerce inabalável, você precisa ser ativo no trabalho. Não importa a sua ocupação, a sua profissão, você deve separar um momento todo especial para estar fazendo o trabalho do mestre. E nesse particular eu quero dizer que quando somos ativos no trabalho do Senhor, somos grandemente abençoados. Porque a nossa fé, ela é cada vez mais alicerçada, temos a fé cada dia mais aumentada e temos novas experiências. Portanto, se você quer ser alguém que alcance o alicerce inabalável, você precisa ser obediente, você precisa ser fiel e você precisa ser ativo no trabalho do Senhor. Eu quero considerar com você um outro texto da inspiração. Patriarcas e Profetas, na página 550, assim lemos: Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter dos que o servem. Deus, Ele não é tanto honrado com o número de pessoas que o servem, mas Ele é honrado pelo caráter daqueles que o servem. Portanto, se você deseja ser alguém que constantemente agrade ao Senhor, você deve buscar ter uma comunhão completa com Ele. Você precisa ser, como ora foi mencionado, alguém obediente, fiel e ativo no trabalho. E neste particular eu quero perguntar a você, isso mesmo, a você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando essa transmissão. Você tem sido obediente? Você tem sido fiel? Você tem sido ativo no trabalho? Se sim, eu louvo a Deus por isso. Se não, eu quero dizer que isso é uma questão de escolha. Por isso, escolha hoje ser alguém que honre ao Senhor. Viva os princípios que aqui foram mencionados. Seja obediente, seja fiel e seja ativo no trabalho do Senhor. Fazendo assim, você alcançará um alicerce inabalável. E eu quero concluir dizendo que esse alicerce inabalável é a fé. E só teremos uma fé viva, uma fé capaz de suportar dificuldades, se seguirmos esses princípios que aqui foram mencionados. Por isso, eu desejo que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, e que você seja grandemente abençoado e que tenhas uma experiência viva com Cristo Jesus. Amém. E neste momento eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, louvamos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, louvamos a Ti pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que foi a expressão máxima do Teu amor. Te pedimos, ó Senhor, que tenhamos um alicerce inabalável. Portanto, Senhor, coloca em nós o desejo de sermos obedientes, fiel e ativo em Seu serviço. Perdoa, Senhor, se até aqui formos negligentes com isso. Tende misericórdia de nós, ó Senhor, e concede-nos a mente de Cristo, a fim de que possamos pensar como Ele pensa e vivermos uma vida olhando para Ele. Te pedimos, ó Deus, o batismo com Teu Santo Espírito. Concede-nos, ó Senhor, o fruto do Espírito Santo, a saber, o domínio próprio, a paz, a mansidão, a longanimidade e tudo aquilo que precisamos, ó Senhor. Abençoa a cada família representada por cada internauta que tem acompanhado a cada dia de culto as transmissões aqui neste canal.
Se tu, Senhor, com as dificuldades que as famílias têm passado, os abençoa também, Senhor, concedendo a bênção da saúde. Tende, ó Senhor, misericórdia de nós, acrescenta-nos a fé. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, queridos. Muito obrigado ao missionário Abraão Reis pela mensagem. Muito obrigado ao nosso Deus por tê-lo instruído, tê-lo inspirado para trazer essa mensagem, irmão Abraão. Que Deus possa lhe abençoar e você possa sempre estar preparado, né, para nos trazer mensagens diretamente dos céus. Muito obrigado também a você que esteve conectado aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Nós vimos ali vários pedidos de oração no chat. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos sempre lembrar, sim, inclusive todos nós podemos aqui fazer uma corrente, queridos, lembrar desses pedidos de oração durante a semana, lá na sua casa, na sua oração particular, né? Lembre desses pedidos de oração expostos ali pelos irmãos, né? E desejamos então que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora, em nome de Jesus, finalizar essa transmissão, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo por você, pela mensagem, por todos que estiveram envolvidos aqui, tanto na transmissão, nós aqui na transmissão, quanto vocês aí participando conosco aqui do nosso culto de oração deste domingo. E já vamos deixar marcado o nosso próximo encontro para o culto de oração na quarta-feira, se Deus quiser. Nos vemos então, até lá. Sou do Senhor, o gozo